O Pedro Duran está com a gente aqui já para a gente aprofundar ainda mais nesse assunto, para a gente entender quem são esses alvos, quem seriam, na verdade, os alvos dessa espionagem. Eu sei que você traz um levantamento completo para a gente, né? É isso, Muriel, e é importante a gente poder apontar qual era o objetivo dessa ABIN paralela, né, que fazia uma suposta investigação a essas pessoas, essas figuras políticas que tinham relevância naquele momento da história. A gente está falando do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Especialmente o ano de 2021, que ficou bastante marcado por conta dessa suposta ação, e ali um pedaço do ano de 2022. Vamos trazer um panorama geral primeiro, mostrando quem são esses alvos, quais foram os alvos. Tem 22 pessoas no foco dessa ABIN paralela, segundo a Polícia Federal. Quem são elas? 8 parlamentares, deputados e senadores, 5 servidores públicos. A gente está falando, por exemplo, do IBAMA e da Receita Federal, que são órgãos que têm funcionários de carreira e que foram também supostamente espionados por essa estrutura. 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, 4 jornalistas e um governador, então governador naquela época. A primeira tela a gente vai ver, Muriel, quem são esses primeiros investigados ou vigiados. A gente pode rodar lá a tela para a gente poder acompanhar aí, para ver quem são os primeiros brigados. No Poder Judiciário, os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. O Barroso, que hoje é o presidente do STF, mas não era na época, e o Alexandre de Moraes, presidente do TSE na época. Então, uma figura também importante nessa história toda, porque o Moraes já tinha aparecido como alvo desse mesmo grupo em outros inquéritos que investigavam, por exemplo, o tal golpe de Estado, onde ele teria sido perseguido, teria tido os passos monitorados. Há, inclusive, diálogos pesados contra o ministro Alexandre de Moraes, que foram revelados nessa nova fase da Operação First Mile. Vamos falando em tiro na cabeça, tela. Inclusive. Tiro na cabeça, headshot, né? Isso. Uma das coisas que é colocada. Vamos ver a próxima tela? Quem são agora os vigiados no Poder Executivo? Aqui a gente fala de Poder Executivo, mas na prática a gente está falando do ex-governador de São Paulo, João Dória, e de servidores do IBAMA e da Receita Federal. Servidores públicos, 5 ao todo, que teriam sido monitorados por esse esquema dessa ABIN paralela e estão aparecendo aí na tela. Vamos ver a próxima tela, que já mostra outra faceta dessa suposta espionagem. Aí, os parlamentares. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados, o Kim Kataguiri, que é deputado federal, que também tem um papel importante agora nas eleições desse ano, porque está tentando disputar uma vaga aqui em São Paulo com a ajuda, né, do União Brasil, partido dele, mas está tendo dificuldade. A Joyce Hasselmann, que era aliada do bolsonarismo, mas acabou tendo uma desavença ali com o grupo bolsonarista no meio do caminho. Alessandro Vieira, que é um senador com uma postura mais independente. E aí 3 figuras, Muriel, que são muito emblemáticas durante a atuação da CPI da pandemia da Covid-19, que são Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. Estamos falando de presidente e relator da CPI, que investigou, inclusive, a forma como a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro conduzia a pandemia. O Aziz era o presidente, o Randolfo era o vice, e Renan Calheiros o relator da CPI da pandemia. Vamos para a próxima E Alessandro tela? Vieira, lembrando que também acabou se destacando durante a CPI da pandemia. Exatamente. Ele que participava também dessa CPI. Com uma postura enfática, enérgica e tal.